Oi, pessoal, boa terça-feira para vocês amanhã. Tenha uma boa viagem, bom trabalho para vocês. Marcos Intelectual falando com vocês, Andarilho. Então, pessoal, muito importante isso. Sabe, tem que brincar, tem que se divertir. A gente tem que fazer as coisas que a gente gosta. Muitas pessoas criticou Ana Paula Renault, que perdeu o pai dela domingo. O Tadeu Schmidt também perdeu o irmão dele sexta-feira, que ele morava aqui na Alphaville, aqui perto da minha casa, aqui em Santana, Paraíba. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é muito triste quando alguém perde alguém que a gente gosta. Eu perdi meu pai também, e meu pai teve essa mesma visão. Eu acho que eu vou morrer e vou ver meu filho. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. É uma coisa que acontece com todo mundo. A pessoa perde um parente, a pessoa perde alguém que gosta e acaba prevendo a morte da pessoa. Eu também já tive muitos casos de pessoas que eu perdi na minha vida. Meu pai, a ver minha mãe é viva. Então por isso que eu falo pra você. É uma situação que é complicado. Sabe, eu toquei no show do Roberto Carlos. E aí eu tô vendo se eu pago o show lá pra me ir em dezembro. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é uma coisa que é muito ruim. Uma coisa que eu não gosto de ser pobre, sabe, ser pobre, mas fazer o quê? Então por isso que eu falo pra você, depender do governo é uma porcaria. Meu Bolsa Família tá suspenso, tá cortado. Eu tenho que ir lá pra ver, arrumar os documentos. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é complicado. Sabe, eu tô sem nada aqui, tô sem dinheiro. Então por isso que eu falo pra você, é difícil a gente, sabe, trabalhar. Eu ia trabalhar hoje, mas tava com dor, eu resolvi nem ir, sabe? Então por isso que eu falo pra você, eu tomo injeção, a injeção dói, eu tomo injeção injetável. Eu não gosto de passar no CAPS. Tem muita gente que passa no CAPS porque gosta. Eu não gosto de passar no CAPS, porque lá é horrível. Você toma injeção ali, sente dor. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. Quem inventou o CAPS, antigamente era manicômio que existia. Agora é CAPS. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. É uma coisa terrível. Então por isso que eu falo. Eu ia fazer uma fogueira, nem vou fazer. Porque também tá calor. Então por isso que eu falo, pessoal. Não solta balão. Onde soltaram um balão, quase pegou no avião ontem da Gol. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. O mais importante é isso. É a gente poder fazer as coisas com alegria. A gente fazer as coisas com, sabe, com entusiasmo. Então por isso que eu falo pra você, o mais importante é isso. É a gente poder lutar pelo nosso país. A gente lutar pela nossa bandeira também. Por isso que eu falo pra você, é complicado. Porque a gente acorda cedo para ir trabalhar, pega trem lotado, pega ônibus lotado, fica doente, aí depois fica com gripe. Eu vi uma mulher de quase 70 anos com uma máscara na cara. Ontem eu tomei uma bronca do segurança. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é complicado, sabe? Eu queria aprender a dirigir, queria aprender a não ficar andando, porque eu tô cansado de andar de transporte, é muito cansativo. A pessoa não dá lugar pra você sentar, você tem que ficar de pé. Daqui a pouco eu vou sair. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. O bom da vida é isso, aproveitar cada minuto, sabe? Quando tá vivo. Quando você morre, você não consegue levar nada. Teve o caso também da moça do Big Brother também, que previu a morte da irmã dela, a Cida. Todo mundo lembra da Cida. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, não é coisa de doido. Já aconteceu isso comigo aqui em cima, aqui, ó. Eu tava fazendo uma vez uma live e apareceu uma sombra aqui do meu lado. Depois sumiu. Então por isso que eu falo pra você, é porque é doido, não. Porque acontece. Por isso que eu falo pra você, acontece. Então, meus amigos, aí tem que prever as coisas. Aí tem que saber que tudo é coisa de Deus. A ver Deus, sabe, acaba ensinando a gente as coisas. Então por isso que eu falo pra vocês, a única coisa boa que a gente tem que ter é fé. Sabe, tem que ter uma esperança que tudo vai dar certo na nossa vida. Então por isso que eu falo pra vocês, tudo a gente tem que ter força de vontade, sabe? Porque a pessoa pega a Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui que eu não vou pegar agora, senão vai atrapalhar minha live. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. A coisa mais importante que tem é isso daqui, ó. Sabe?
é isso daqui. Eu tenho um óleo que eu passo sempre no meu corpo para me abençoar. Todos os caminhos. Por isso que eu falo para vocês, vocês que tá aí perdido na vida, sempre segue a religião. Minha mãe brigou comigo, meu, não fala de religião na live, mas é sempre importante. Política e religião é uma coisa que não pode se misturar muito, porque senão fica uma bagunça. Porque às vezes a pessoa tem muitos amigos meus que é ateu, tem muitos amigos meus que é maçônico. Então por isso que eu falo pra você, conhecidos também que eu fiz amizade, hoje não mora mais no Brasil. Então por isso que eu falo pra vocês, a única coisa importante é vocês ter o Espírito Santo. Toda vez que você for sair de casa, passe esse óleo no seu carro, para evitar assalto, evitar essas coisas. Então por isso que eu falo para você, pessoal, o mais importante é ter o Espírito Santo, sabe, em qualquer lugar, qualquer maneira. Então por isso que eu falo para você, vocês que creem no Espírito Santo, vocês têm que ter misericórdia, sabe? É muito importante ter a misericórdia de Deus, sabe? Então por isso que eu falo para vocês, a misericórdia é muito importante. Daqui a pouco eu vou sair, mas é assim, vou deixar gravado aqui, que amanhã eu não vou fazer a live. Então por isso que eu falo para você, o mais importante é isso. A gente poder ter o Espírito Santo na nossa vida. Morreu duas pessoas, dois jornalistas da Band, como eu falei aqui, de Minas Gerais. Morreu essa semana. Então por isso que eu falo para você, pessoal. A gente tá chegando o Dia das Crianças também, logo vai chegar o Dia das Crianças, ainda tá cedo. Então por isso que porque eu quero viajar para Aparecida, por isso que eu tô me antecipando aqui. Então por isso que eu falo para você, pessoal, é muito importante a bênção, sabe? É muito importante. Por isso que eu falo que o mais importante é isso. Às vezes eu brigo, às vezes eu fico com raiva, às vezes assim eu xingo o mundo, mas a única coisa importante é você ter fé. Em tudo que você for fazer na sua vida, anda com isso daqui, um crucifixo, que é um simbolismo, sabe? No seu carro, sabe? Eu tinha um conhecido meu que andava com crucifixo no carro. Então por isso que eu falo pra você, você que é Uber, você que é taxista, você que é motorista de ônibus, é muito importante isso daqui. Tem muitos que não acreditam em Deus, mas o mais importante, eu sou espírita, eu sou católico, desculpa, eu sou católico. Então por isso que eu falo pra vocês, o mais importante é isso, é vocês andar com o Espírito Santo. Sabe, eu saí da igreja católica, hoje eu tô na igreja evangélica, tô no Versal. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, não é papo de doido, é papo de igreja. Sabe, tem muitas pessoas que brincam com Deus, mas você sabe que essa hora vai morrer muita gente esse ano. Então por isso que eu falo pra você, pra misericórdia. Tudo que Deus nos dá é bendito, é glorioso. Então por isso que eu falo para vocês, tudo que vocês receber é glorioso, é de Deus. Então aproveita cada minuto que vocês têm de glória, de Espírito Santo, porque isso é o único poder que vocês têm na sua vida. Então leve isso daí, esse legado, essa energia, que eu tô meio ruim aqui, que eu tô com dor de garganta e a voz está saindo meio falhando. Então por isso que eu falo para você, o mais importante é isso, pessoal. Sabe, tenha isso daí na sua casa, sabe? Porque as trevas tá aí, ó, para matar, destruir. Teve muita gente que já morreu. Então porque não recebeu a bênção de Deus. Então por isso que eu falo para vocês, a bênção é para qualquer pessoa. Se vocês têm a bênção de Deus, leve para sua casa. Por isso que eu falo para vocês, isso é muito importante. Porque eu falo que a única coisa que a gente tem que ter é a energia, é a força de vontade. Porque às vezes a pessoa vai fazer as coisas e não tem um sentido da vida, sabe? Então por isso que eu falo para vocês, tudo que a gente faz na vida, a gente tem consequência. Às vezes um legado que a gente tem na vida. Eu queria ser rico. Para quê? Para ajudar as pessoas. Por isso que eu falo para vocês, a coisa mais importante aqui é a gente poder estar na misericórdia de Deus. Então por isso que eu falo para você, pessoal. É muito importante a gente estar na misericórdia de Deus. Porque isso daí faz parte da vida, faz parte do conhecimento. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter o poder do Espírito Santo. Então por isso que eu falo para vocês,
Leve isso para sua casa. Leve isso para sua vida. Não deixe passar cada minuto que vocês têm, porque cada minuto conta. Então por isso que eu falo para você, pessoal, cada minuto é o poder, a glória e o espírito, sabe? Então por isso que eu falo para você, cada minuto é a esperança de um novo recomeço. Então nunca espera bater na sua porta e falar, eu teve uma mãe que o filho foi preso. Ela pegou a Bíblia e abraçou os braços assim na porta do presídio. Falou, Senhor, abençoe a minha vida. Tá passando a Record aqui. Então, helicóptero. Então, por isso que eu falo pra vocês. Aí ela foi lá e abençoou o filho dela com isso daqui. Sabe? O filho dela tava preso por tráfico de drogas. Então, por isso que eu falo pra você, pessoal. O mais importante é isso. É você ser abençoado, você ser glorificado. Porque tudo que você faz na sua vida tem uma recompensa, tem uma bênção. Então leve para sua vida, leve para sua família, leve a tudo que você tem, porque isso é importante para sua vida, para a vida da sua família. Você ter a glória de Deus. Às vezes eu fico irritado, mas às vezes é assim, faz parte. Mas antigamente eu era muito perturbado. Antigamente eu era muito agitado. E graças a Deus hoje eu tô melhorando. Antes eu era agitado, antes eu fazia bagunça, antes eu fazia as coisas. Então, pessoal, tenha a bênção de Deus na sua vida. Tá bom? Que eu vou encerrando por aqui, mas fica na bênção de Deus. Talvez eu volte alguma hora aí, tá bom? Que eu tô com dor de garganta, mas tamo junto. Um abraço.